Nós comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. Oi, 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 pessoas! Aqui quem vos fala sou eu mesma, Isabelle Beloca, e aqui eu vou te ensinar a não ser massa de manobra. Pessoal, mais uma vez, eu fiquei 2 semanas sem gravar, nada pode, gente. Infelizmente, a vida anda muito corrida, muito trabalho, muita coisa pra fazer e às vezes não consigo, gente, conciliar os horários. Eu ainda tô aprendendo a ser adulta. Relevem, por favor. Mas mais uma vez, pra não deixar vocês na mão, escrevi novamente uma reflexão que estava passando pela minha cabeça esses dias. Observando a minha própria vida, eu consigo tirar várias coisas que a gente pode refletir sobre nós mesmos, sabe? Não só sobre mim. Uma coisa que é sobre mim, mas que muita gente pode se identificar. Porque eu tenho a impressão de que a gente nem sabe mais o que é estar descansado. A gente acorda cansado, a gente vai pra aula cansado, a gente vai pro trabalho cansado, a gente chega em casa cansado, a gente dorme e acorda mais cansado ainda. Isso virou tão normal que quando alguém fala hoje eu estou bem descansado, parece até que a pessoa descobriu um segredo da humanidade. Só que a pergunta é, cansado de quê? Porque nem sempre é um cansaço físico. Às vezes você passou o dia inteiro sentado e continua exausto. Às vezes você dormiu 8 horas e continua exausto. Você tirou férias e voltou cansado. Então talvez esse cansaço seja de outra coisa. Talvez a gente esteja mentalmente, emocionalmente e existencialmente exaustos. Mas também não gosto dessa ideia de que a nossa geração é apenas uma grande vítima do mundo moderno. Porque isso tira toda a nossa responsabilidade da história. Sim, o mundo mudou. E mudou muito. E mudou rápido. A gente está consumindo tantas vidas ao mesmo tempo que parece que estamos vivendo várias. Só que não está vivendo nenhuma completamente. E isso cansa. Cansa demais. Porque o cérebro nunca desliga, a mente nunca fecha, ela só muda de aplicativo. E aí acontece outra coisa. Nós começamos a sentir que estamos atrasados. Porque sempre tem alguém fazendo alguma coisa, sempre tem alguém mais bonito, mais rico, inteligente, produtivo, feliz, interessante, bem-sucedido. Porque às vezes parece que estamos tentando cumprir metas que nem sabemos de onde vieram. E talvez seja por isso que tanta gente está cansada. Porque estamos carregando sonhos que nem sempre são nossos. Mas também preciso falar outra coisa. Parte desse cansaço é responsabilidade nossa. Nós reclamamos da falta de tempo e passamos horas vendo vídeos que nem vamos lembrar amanhã. Reclamamos que não conseguimos nos concentrar, mas interrompemos nós mesmos a cada 5 minutos. Reclamamos que não temos propósito, mas passamos mais tempo observando a vida dos outros do que construindo a nossa. Só que a internet é uma vitrine. Ninguém posta crise existencial às 3 da manhã. Ninguém posta o medo de não saber o que fazer da vida. Ninguém posta o vazio, as dúvidas. Nós comparamos o nosso bastidor com o palco dos outros. E isso é uma receita perfeita de exaustão. Porque a vida virou uma corrida. Mas para onde essa corrida vai? Para onde? Para onde nós vamos chegar correndo assim? Eu sinceramente não sei. Porque parece que estamos com pressa de tudo, com pressa de crescer, ganhar dinheiro, encontrar o amor, ter sucesso, descobrir o propósito, viajar, ser feliz, resolver a vida. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. Por que nós estamos correndo? Quem disse que existe um cronograma universal? Quem disse que aos 20 anos você deveria estar em determinado lugar? Quem disse que aos 30 você deveria ter conquistado certas coisas? Quem fez essas regras? O mundo acelerou, mas a nossa mente continua tendo limites. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o tempo parece estar passando mais rápido também. Porque não existe mais espaço vazio. Quando nós estamos esperando, pegamos o celular. Estamos no banheiro, pegamos o celular. Estamos comendo, pegando o celular. Estamos tristes, pegamos no celular. Estamos felizes, entediados, pegamos o celular. A gente não tira mais a cara da tela. E não é porque o celular é maligno. A questão é outra. Nós estamos tão ocupados olhando para a vida de todo mundo que às vezes esquecemos de viver a nossa própria. Nós sabemos quem terminou o namoro, quem comprou um carro, quem passou no concurso, quem viajou, quem se formou, quem está ganhando dinheiro, quem abriu uma empresa, quem mudou de vida. Mas às vezes não sabemos nem responder uma pergunta simples: como eu estou? O que eu quero? Para onde eu estou indo? Nossos pais e avós vieram em um ritmo completamente diferente. A informação era mais lenta, as notícias chegavam mais devagar. As pessoas esperavam. Esperavam uma carta, uma ligação, uma resposta, as fotos serem reveladas.
esperavam. Hoje, a espera parece uma ofensa. Se um vídeo demora 3 segundos para abrir, já ficamos irritados. Se a internet cai por 5 minutos, parece que estamos isolados do planeta. Se alguém demora para responder uma mensagem, a gente já cria 1000 cenários diferentes na cabeça. E nós nos acostumamos com a velocidade. E o problema é que o cérebro humano não evoluiu na mesma velocidade da tecnologia. Isso é desconfortável de ouvir, mas é a verdade. A gente não pode terceirizar toda a responsabilidade. Existe uma parte do cansaço que é produzida por nós mesmos. Porque às vezes queremos coisas, mas não queremos construir a ponte até elas. Eu vejo muita gente dizendo: eu quero ser rico, mas não quero trabalhar. Eu quero mudar de vida, mas não mudo os hábitos. Quero realizar meus sonhos, mas não faz nada de diferente. E eu não estou falando de culpa, estou falando de responsabilidade. Porque querer é importante, mas fazer por onde também é. Você quer ser professor? Corra atrás. Quer ajudar a sua família? Corra atrás. Talvez não dê para fazer exatamente o que você quer agora. Tudo bem, construa uma ponte. Às vezes você faz uma faculdade para depois fazer outra. Às vezes você trabalha em algo que não ama, mas para sustentar um sonho maior. Às vezes você pega um caminho mais longo, mas caminho mais longo não significa caminho errado. A vida não acaba quando você não consegue algo aos 20 anos, nem aos 30, nem aos 40. Só que também não dá para viver sentado esperando a vida acontecer, né? Porque ela não acontece. Ela passa. Existe uma diferença enorme entre viver intensamente e viver impulsivamente. Hoje, parece que as pessoas confundem liberdade com a ausência de responsabilidade. Como se viver intensamente fosse fazer tudo que der vontade. Sinto te informar, mas não. Para mim, viver intensamente é outra coisa. É realizar sonhos, é construir algo, é amar pessoas, é aprender, é errar, é mudar de ideia, é criar memórias, é contribuir com alguma coisa. Porque no fim das contas, nós também temos responsabilidade uns com os outros. Existe uma frase muito conhecida: ame o próximo como a si mesmo. E eu gosto dela porque ela traz equilíbrio. Nem viver só para os outros, nem viver só para si. Nós fazemos parte de algo maior. Cada escolha nossa impacta alguém. Cada trabalho, cada profissão, cada gesto, cada ajuda, cada criação, nós mudamos o mundo de alguma forma, mesmo que seja em uma pequena escala. Então talvez a pergunta não seja apenas o que eu quero da vida, mas também seja o que eu quero deixar nela. Porque eu acho que parte da nossa exaustão vem justamente daqui. Nós estamos tentando consumir a vida, mas esquecemos de construí-la. Estamos tão ocupados olhando para o lado que esquecemos de caminhar para frente. Estamos tão ocupados querendo a vida dos outros que esquecemos de desenvolver a nossa própria. E aí dormimos cansados, acordamos cansados, porque existe um tipo de exaustão que não vem do excesso de trabalho. Ela vem da sensação de estar parado por dentro. E talvez uma das coisas mais revolucionárias que podemos fazer hoje seja simplesmente voltar a habitar a nossa própria vida. Olhar menos para fora e mais para dentro, perguntar menos o que os outros estão fazendo e perguntar mais o que eu estou fazendo. Porque o problema não é que o relógio corre rápido. Ele sempre correu. O problema é que estamos vivendo tão distraídos que não percebemos o tempo passando. E quando finalmente percebemos, já estamos exaustos e não mais dá tempo de nada. Talvez não porque vivemos demais, mas porque passamos tempo demais tentando imaginar a vida que queremos. A vida que esperam de nós ou a vida que vemos nos outros. Enquanto a nossa própria vida está aqui, esperando a gente finalmente aparecer para ela. Gente, essa reflexão eu posso trazer para mais episódios, eu posso falar mais sobre ela, porque esse foi um texto que eu escrevi. E eu já peço de antemão desculpa novamente pelas palavras que eu disse errado, a forma que eu li, a minha cara de cansada. Mas é porque a vida adulta, ela machuca mesmo. E com esse texto eu reflito minha própria vida, não é observando nada e nem ninguém. Porque eu vejo que, olha como é que eu estou, entendeu? E é isso. É esse cansaço que eu sinto ao dormir, ao acordar, ao andar. Esse cansaço é justamente tudo isso que eu li. É sobre viver muito a vida do próximo e esquecer da própria. Então eu acho que fica de reflexão e fica de lição de casa, como no outro episódio em que eu falei sobre solidão, ausência. A lição de casa é: fique pelo menos 2 horinhas do seu dia pensando em você. Assim, literalmente. Não olhe redes sociais, não olhe stories de ninguém, status de ninguém, nada, nada, nada.
olhe só a sua vida. Escreva seus objetivos de vida, talvez. Pense o que você quer fazer, qual caminho você pode trilhar. E me desculpe também o barulho, gente, mas é porque hoje o meu microfone deu... Então, é isso. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Eu prometo que eu vou melhorar nos vídeos e prometo que eu vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês, tá? Um beijo e até a próxima.